Atos capítulo de número 2, nós leremos o versículo de número 1 ao versículo de número 13, e depois leremos o versículo de número 32 a 33. Diz assim o texto da palavra de Deus: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, médios, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Versículo 32 e 33 diz: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouviu. Fica imaginando aquela cena da descida do Espírito Santo no Pentecostes. Deve ter sido uma cena extraordinária, com efeitos estupendos. Enquanto todos estavam reunidos em uma casa apenas, a primeira coisa que acontece é que eles ouvem um som. E este som parece de um vento impetuoso, poderoso, que enche toda a casa. E é interessante que a palavra que aparece para impetuoso no original é que era um som aterrorizador. Enche aquele local onde eles estão. E de repente, depois do som, ou talvez até mesmo concomitante àquele som, eles olham e veem algo, como que línguas de fogo. E elas começam a se dividir e a se multiplicar e pousar sobre cada uma das pessoas que ali estavam. Eram cerca de 120 pessoas. Então, elas pousam sobre essas pessoas. E algo extraordinário ainda começa a acontecer, porque aquelas pessoas começam a falar em outras línguas, idiomas. Talvez alguns daqueles idiomas que elas nunca estudaram, nem foram à escola para aprender. E eles falam, e no momento que eles começam a falar, eles saem da casa, se misturam à multidão que estava em Jerusalém. E a multidão era realmente grande, porque era a festa do Pentecostes. Deveriam existir dali de 150 mil, chegando às vezes até 1 milhão de pessoas. E misturados às multidões, eles continuam falando. E de repente alguém diz assim: ele está falando aramaico. Outro diz: não, é elamita. Outro diz: não, é da língua dos médios. E outra pessoa diz: não, ele está falando grego, ou latim, dos romanos. Cada um começa a ouvir essas pessoas falarem na sua própria língua as grandezas do Senhor Deus. E aquela multidão fica perplexa, e a multidão espantada, alguns dizem: o que quer isso dizer?
O outro diz, devem estar embriagados, eles devem estar bêbados. Certamente. É interessante que, até hoje, algumas pessoas, olhando para esse texto, têm a mesma atitude. Alguns olham para esse texto, e as opiniões ficam divididas. Elas acham que deve ter sido um surto coletivo, descrito agora por Lucas, no livro de Atos, e outros olham tão perplexos, fazem a mesma pergunta: o que é isso dizer? O que foi, de fato, aquele momento ali do Pentecostes? Qual a relevância daquele evento para a minha vida e para a sua vida, nós cristãos, nos dias de hoje? O que tem isso de dizer e a sua relevância para nós? A fim de nós compreendermos o significado daquele evento do Pentecostes, nós precisamos notar pelo menos 3 coisas nesses versículos que acabamos de ler. A primeira delas está aí no versículo de número 1 ao versículo de número 4, quando nós atentamos para aqueles fenômenos, para aqueles eventos que acontecem enquanto os discípulos estão dentro da casa. Nós diríamos que naquele exato momento eles foram visitados, desceu sobre eles o poder do alto. E depois, a segunda lição que nós aprendemos aqui acontece quando os discípulos saem da casa, versículo de número 5, eles se misturam na multidão. Nós vemos que eles têm agora uma mensagem universal, que ela é compreendida por pessoas de diferentes nações. O versículo de número 5 diz que pessoas vindas de todas as nações debaixo do céu estavam ali, e eles ouvem os discípulos falarem as grandezas de Deus, ou proclamarem as grandezas de Deus na sua língua materna. E por último, nós temos que compreender que tudo aquilo teve a ver com a exaltação de Jesus Cristo, no versículo de número 32 e 33. Então vejamos, a primeira coisa, o primeiro significado daquele evento do Pentecostes, é que aqueles cristãos da igreja primitiva, eles foram visitados por um poder do alto. É interessante quando você lê, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Primeiro nós precisamos compreender um pouquinho o que era o Pentecostes e qual o significado daquela festa para todos aqueles discípulos que ali estavam, bem como para a multidão que estava em Jerusalém naquela ocasião. O Pentecostes era uma das 3 principais festas dos judeus. A primeira era a Páscoa. 50 dias depois da Páscoa viria o Pentecostes, que era também chamado a festa das colheitas, porque ele coincidia com a época da colheita, e alguns chamavam de a festa dos primeiros frutos, quando os primeiros frutos das colheitas eram apresentados ali. Outros chamavam também de festas das semanas, porque depois da Páscoa você contava 7 semanas e ficava uma semana celebrando a Deus no Pentecostes. E aquela festa era uma festa, a terceira festa importante seria a festa do tabernáculo: Páscoa, Pentecostes e tabernáculo, as 3 principais festas dos judeus. A festa do Pentecostes, ela tinha essa importância especial, porque para algumas pessoas o Pentecostes coincidia com aquele momento em que Moisés recebeu as tábuas da lei, lá no Sinai. Eles contavam mais ou menos assim: a primeira Páscoa foi celebrada no Egito, antes do povo de Israel sair do Egito. Então eles caminharam pelo deserto, chegaram ao Sinai, no momento em que Deus deu as tábuas da lei para Moisés no Sinai, ali foi o primeiro Pentecostes. E depois Deus ordena que as pessoas celebrem a Ele no Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Era uma ocasião de um grande ajuntamento. Tanto que o texto que nós acabamos de ler diz que pessoas de todas as nações debaixo do céu estavam ali em Jerusalém. Eu fico imaginando o trânsito em Jerusalém, deveria ser pior do que o trânsito de São Paulo naquela ocasião, naquela semana. Transitar por Jerusalém deveria ser praticamente impossível, não é? Pessoas de todas as regiões da terra que estavam ali. E o versículo de número 6 em diante fala de pelo menos 16 etnias diferentes.
quando ele vai descrever que existiam ali partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia. Então, pelo menos 16 diferentes grupos étnicos estavam reunidos ali em Jerusalém e eles ouvem os discípulos falando na sua própria língua materna. Essa festa era uma festa tão importante que quando eu e você lemos o livro de Atos dos Apóstolos e nós acompanhamos as viagens missionárias do apóstolo Paulo, há uma determinada ocasião em que Paulo, voltando de uma das viagens missionárias, ele queria passar pela cidade de Éfeso e se encontrar com os presbíteros de Éfeso, mas porque ele olhou na agenda dele, ele queria estar em Jerusalém na época do Pentecostes, ele não passou por Éfeso, preferiu encontrar-se com aqueles presbíteros na cidade de Mileto, que era bem próxima. Os presbíteros vieram a Mileto, ele conversou com eles, orou com eles e partiu para Jerusalém, porque o alvo dele era ficar ou estar em Jerusalém na época do Pentecostes. Era uma época muito importante. Na carta aos Coríntios, também, no capítulo de número 16, o apóstolo Paulo, mais uma vez, faz menção dessa festa. Ele estava na cidade de Éfeso, não daria para ele seguir ou voltar para Jerusalém, e ele tinha uma outra viagem a fazer, e ele escreve para os Coríntios dizendo: eu ficarei aqui em Éfeso, porque eu quero participar do Pentecostes aqui, talvez com outros judeus. Era uma ocasião importantíssima, de fato. Mas o que aconteceu naquela ocasião, naquele exato momento em que o Espírito Santo desceu sobre eles, naquele Pentecostes, o primeiro Pentecostes após a morte e a ressurreição de Jesus, 10 dias depois da ascensão do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que depois da sua morte e ressurreição, Jesus permaneceu com eles 40 dias, 10 dias depois. Agora o Espírito Santo desce sobre esses discípulos do Senhor Jesus Cristo. E eles são visitados por um poder do alto. A primeira coisa que acontece é que um vento, algo como um vento, não diz um vento, mas algo como um vento, os envolve. É interessante porque a palavra espírito, no grego, ela vem dessa mesma raiz de vento. Sopro. E esse espírito agora envolve os discípulos. Como que ele envolve? Enchendo a casa. O texto diz que toda a casa fica cheia daquele vento impetuoso. Não foi um momento em que eles foram, que o poder interno deles foi despertado, mas algo do alto, do céu, vindo de fora, envolve esses discípulos. O poder de Deus que vem de fora. Eu acho muito interessante porque nós temos aqui uma contradição com aquilo que nós temos ouvido na nossa cultura. A sociedade ao redor, as pessoas com quem nós nos relacionamos diariamente, elas estão acostumadas a dizer para nós que tudo que nós precisamos para vencer os desafios, os problemas dessa vida, se encontra dentro de nós. Mas esse texto diz que tudo que nós precisamos, de fato, para resolvermos o nosso problema básico, principal, para nos capacitar para uma nova vida, vem do alto, de fora de nós. Nós vivemos em uma sociedade que proclama o poder da autoajuda. Mas esse texto contraria completamente falando da ajuda que vem do alto. E desse alto, dos céus agora, vem algo como esse vento, o Espírito Santo, e ele despertou aqueles discípulos, e ele revestiu aqueles discípulos. É interessante. As terapias vão dizer, todo problema que você enfrenta está fora de você. É engraçado porque havia uma época que as pessoas iam procurar psicólogos, conselheiros, terapeutas, e elas queriam encontrar de alguma maneira uma ajuda para mudar algo dentro delas. Hoje em dia as pessoas já não procuram mais isso. Elas procuram os mesmos psicólogos, terapeutas, conselheiros para mudar algo que está fora delas. Elas querem mudar o cônjuge, a situação financeira,
elas querem mudar qualquer outra coisa lá fora, então elas procuram ajuda para mudar algo que está lá. E a Bíblia Sagrada diz que dentro de mim eu não encontro a energia que pode transformar a minha vida, mudar, mas o meu problema básico não está fora de mim, ele está dentro de mim. E somente com essa ação que vem do alto, do céu, é que nós podemos ser envoltos e transformados e mudados. E foi assim que aconteceu com aqueles discípulos. A primeira coisa que acontece é que eles são envolvidos por algo como um vento. O Espírito Santo os envolve. A segunda coisa que acontece aqui é que naquele exato momento que o Espírito os envolveu, línguas como de fogo pousou sobre eles. Eu não sei se você já observou, mas nas suas leituras bíblicas, se não, deixe me informar, no Antigo Testamento, sempre que Deus se manifestava, geralmente as manifestações de Deus eram acompanhadas ou associadas ao fogo. Por exemplo, Deus estabeleceu um pacto com Abraão, e ele disse para Abraão cortar alguns animais, e à noite, quando Abraão já estava premido de sono, ele viu um fogo passando por aqueles animais, e Deus estabeleceu um pacto com ele. Quando Deus apareceu a Moisés, lá no deserto, uma sarça que ardia e não se consumia, e daquela sarça Deus falou a Moisés. Quando Deus entregou a lei no Sinai, a Bíblia diz que existiam trovões, fogo, e as pessoas olhavam e parecia que o monte Sinai fumegava, e elas ficavam apavoradas com tudo aquilo. Quando Deus guiou os israelitas rumo à terra prometida pelo deserto, à noite, uma chama de fogo os guiava, os dirigia. Quando Ezequiel, o profeta Ezequiel, tem uma visão da glória de Deus, ele vê algo como fogo. E agora o texto diz que naquela experiência do Pentecostes foi tão sublime, mas tão sublime, que cada crente se tornou uma sarça ardente. Cada crente, algo como línguas de fogo veio e pousou sobre eles. E eles se tornaram aqueles instrumentos mediante os quais o próprio Deus haveria de falar para as pessoas. Primeiro, envolvidos por um vento. Segundo, agora, essas chamas de fogo sobre eles. E eles se tornam instrumentos a proclamar a graça de Deus, a mensagem de Deus para outras pessoas. Então, em outras palavras, de fato, cada crente naquele exato momento se tornou como que uma sarça ardente. E a terceira coisa que aconteceu, no versículo de número 4, diz que todos eles se tornaram cheios do Espírito Santo, ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, como recipientes, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Você vê aqui algumas coisas acontecendo em graus distintos. São envoltos, pousam sobre eles, e agora, dentro deles, eles estão cheios do Espírito Santo, e eles falam em outras línguas, conforme o Espírito Santo permite que eles falem. E é interessante porque, mais tarde, quando a multidão olha para esses homens, quando a multidão vê esses homens falando, a primeira coisa que eles dizem é o seguinte, alguns zombando dizem, eles devem estar embriagados. Por quê? Porque não é essa a primeira vez, mas a Escritura Sagrada sempre faz uma associação e ao mesmo tempo distinção entre estar cheio do Espírito Santo e estar cheio de vinho. Lembra do apóstolo Paulo? Não os embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E agora esses homens estão cheios do Espírito Santo e as pessoas olham para eles e dizem, eles devem estar bêbados. Você vai dizer, qual que é a relação entre eles? Bom, a relação entre eles é que de alguma maneira, eles são controlados. Quando a pessoa está embriagada, ela é controlada pelo vinho ou pelo álcool, correto? Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela é controlada pelo vinho ou controlada pelo Espírito Santo de Deus, e ela faz aquilo que o Espírito Santo de Deus concede que ela faça. Qual que é a distinção clara aqui? É que quando uma pessoa está embriagada, quando uma pessoa está bêbada, ela ri,
e ela faz algumas coisas que parecem tolas. O verdadeiro imbecil. Por quê? Porque o álcool entorpece o raciocínio da pessoa. Essa pessoa, ela se torna um verdadeiro imbecil. Ele está rindo da sua própria tolice. Ele está rindo porque o seu cérebro, de alguma maneira, foi entorpecido, o seu raciocínio foi entorpecido com o álcool. E esse tolo alegre agora se sente leve, mas continua sendo tolo. É a celebração da idiotice, esse exato momento. Mas quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela não está entorpecida, mas ela experimenta o mais alto grau de sobriedade que um ser humano poderia experimentar sobre a face da terra. E ele tem a alegria indizível do mais alto grau de sobriedade que uma pessoa poderia ter sobre a face da terra. E essa alegria não é porque ele é um idiota, mas essa alegria é porque o Espírito Santo de Deus coloca dentro dele, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus e ele faz aquilo que o Santo Espírito de Deus quer que ele faça. Esse indivíduo agora tem a alegria de ser usado pelo Santo Espírito de Deus, o gozo de poder ter em si a plenitude, a própria habitação de Deus, do Espírito de Deus, de uma forma plena. É nesse momento que a pessoa percebe que a tristeza da morte do Redentor se foi, mas a alegria da presença do Consolador enche o seu coração, enche a sua mente, e ela se coloca a proclamar e a falar da mensagem de Deus de uma forma ousada. E você vai observar isso sempre no livro de Atos dos Apóstolos. Todas as vezes que a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela proclama. Todas as vezes que a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela testifica de uma forma ousada ali. Então, o que quer isso dizer? Quer dizer que naquele exato momento os discípulos não estavam experimentando algo que vinha deles, mas eles experimentavam o poder do alto de uma forma extraordinária. Aqui tem uma coisa muito interessante. Thomas Goodwin foi um pregador puritano e em um dos livros dele tem uma ilustração muito interessante. As ilustrações dos puritanos eram sempre ilustrações bem comuns. E Goodwin, ele tem essa ilustração de um pai andando na rua com o seu filho. E em um determinado momento o pai para e vira para o filho e diz: filho, me dê um abraço. E o filho o abraça apertado e o pai diz: eu te amo. E ele volta a caminhar com o filho. Goodwin pergunta: no momento daquele abraço, ou por causa daquele abraço, aquele filho se tornou mais filho do pai do que ele de fato era? Não, legalmente não. Objetivamente não. Eles poderiam andar todo o percurso. Seria pai e filho. Mas, subjetivamente, aquilo fez alguma diferença para aquele filho. Ser abraçado de forma tão afetuosa pelo pai e ouvir dos lábios do pai: filho, eu te amo. Fez toda a diferença do mundo. Aqueles discípulos do Senhor Jesus Cristo, antes do Pentecostes, eles eram crentes no Senhor Jesus? Certamente que sim. Mas após aquela experiência na qual eles são envoltos pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito pousa sobre eles e enche o coração deles, fez toda a diferença do mundo de tal forma que aquilo trouxe a eles a segurança de que não estamos sós, mas o Messias mandou outro Consolador para habitar conosco e agora somos instrumentos usados pelo Santo Espírito de Deus, e cada crente se tornou uma verdadeira sarça ardente na multidão a proclamar e a falar da mensagem do Senhor Deus. O que quer isso dizer? Os discípulos foram tomados por um poder do alto. Segundo lugar, o que quer isso dizer? A partir daquele momento, os discípulos começaram a proclamar uma mensagem que ela era universal. Eu acho muito interessante saber e observar aqui que naquele momento existiam pessoas de todas as nações debaixo do céu. E a forma como Lucas registra que
pelo menos 16 grupos étnicos estavam representados em Jerusalém, e quando os discípulos pregavam, cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. Isso é indicação de que aquela mensagem proclamada era uma mensagem universal, era uma mensagem para todos. Não era apenas agora uma mensagem para o judeu, não era uma mensagem apenas para aquele que tinha uma descendência israelita, mas a mensagem agora é uma mensagem para todas as nações. E o que eles falavam? O versículo de número 11 diz que o conteúdo daquela mensagem era as grandezas de Deus, apresentadas por meio das obras de um Deus grandioso, apresentadas por meio do amor, da providência e da graça de Deus. E todas as pessoas podiam agora ouvir na própria língua materna aquela mensagem da graça, da bondade, essa mensagem que é universal. Eles usavam, ao invés de eles usarem na época a língua comum, que a língua comum deles era o grego, era a língua franca, era a língua que todos entendiam, eles usam a língua materna de cada grupo étnico, mostrando que essa mensagem será e deve ser universalmente pregada, que a mensagem dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, elas se dirigem agora para todas as nações. Algumas pessoas olham para esse texto e dizem assim: nós temos aqui uma reversão de Babel. É interessante isso, porque lá em Babel diz que as línguas foram confundidas e que as pessoas elas não compreendiam umas às outras. Só que as pessoas dizem que nós temos aqui uma reversão de Babel, no sentido de que aqui é como se fosse uma unificação das línguas. Não dá para aceitar isso, porque eu não tenho uma unificação das línguas. Eles não falavam em uma única língua, eles falavam em línguas diferentes. É que cada um entendia na sua língua materna. Aliás, ter línguas diferentes não é a condenação, não é a maldição de Babel. É engraçado que quando algumas pessoas tentam aprender uma outra língua que elas têm muita dificuldade, elas dizem assim: eu não aprendo esse alemão por causa de Babel, foi a maldição que Deus colocou lá em Babel. Eu não aprendo esse inglês por causa de Babel, eu não aprendo esse holandês por causa de Babel. Não. Se essa é a sua desculpa, desculpe-me, mas você está errado, teologicamente errado. A maldição de Babel não foi a distribuição das línguas. Se fosse, no céu todos falariam uma língua só. E lá nos céus a Bíblia diz que pessoas de diferentes povos, línguas, nações se apresentarão diante do Cordeiro, louvando ao Cordeiro. E aqui no Pentecostes não foi uma língua só. Eles falaram em línguas diferentes. Mas sim, nós podemos entender esse texto como sendo uma reversão de Babel, no sentido de que a maldição em Babel não foi a divisão de línguas, mas a confusão imposta sobre aquelas pessoas pela desobediência delas. E aqui nós não temos mais essa confusão. Os discípulos falam a língua, eles falam e as pessoas entendem na sua própria língua materna, eles compreendem a mensagem proclamada, eles não confundem a mensagem proclamada. E esse evangelho agora, a partir desse texto, é um evangelho para ser universalmente pregado, e ele será universalmente compreendido, sem confusão. Quando dirigidos, quando conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, aqui sim, nós temos o povo de Deus pregando a mensagem de Deus, das grandezas de Deus, e as pessoas compreendem ou aceitam, sem confusão. Qual foi a resposta que eles deram àquela mensagem? Alguns ficaram perplexos, admirados, outros zombaram, e outros queriam saber mais, dizendo: o que quer isso dizer? Da mesma maneira que hoje em dia, quando nós pregamos a mensagem do Evangelho universalmente, nós temos alguns que ficam perplexos quando você fala de Cristo para eles. Eles dizem: parece interessante, mas eu não sei se eu acredito. Outros zombam, contos da carochinha. Outros dizem:
Me fala mais. Apresenta mais. Como que eu posso aprender mais desse Evangelho? A mesma resposta. O que quer isso dizer? Primeiro, eles receberam o poder do alto. Segundo, eles receberam uma mensagem universal. Em terceiro lugar, versículos de 32 e 33, eles receberam um favor, um dom do Cristo exaltado. Eu acho engraçado porque o versículo de 32 e 33, Pedro diz que tudo aquilo que aconteceu, aquele derramar do Espírito, o fato de vir aquele vento, aquelas línguas de fogo, o fato de eles saírem para a multidão, proclamando na própria língua materna de cada um deles ali, mostra de cada um daqueles que estavam na multidão. Pedro diz, olha, tudo isso foi obra de Cristo. Foi Jesus Cristo exaltado à destra de Deus, que derramou isso que vedes e ouvi. Pedro está dizendo, Jesus recebeu a promessa do Pai, Jesus graciosamente concedeu o dom do Espírito Santo, para que o Espírito Santo concedesse dons ao povo de Deus. Mais tarde o apóstolo Paulo escreve, dizendo assim, que Jesus foi exaltado às alturas e concedeu dons aos homens. Naquele exato momento do Pentecostes, na festa dos primeiros frutos, Jesus enviou sobre os seus discípulos o primeiro fruto, o dom do Espírito, para que eles pudessem receber dons do Espírito Santo. Naquele exato momento que Jesus foi exaltado à destra de Deus, ele enviou o Espírito Santo, que foi concedido como penhor, garantia da redenção do povo de Deus. Naquele exato momento que Jesus foi exaltado à destra de Deus, ele enviou o Espírito Santo, inaugurando uma nova era, uma era messiânica, dizendo, ele, Jesus, agora reina. E ele não deixou os seus filhos sós, mas ele enviou sobre eles o outro Consolador. Mas eu disse para vocês que alguns judeus faziam uma associação entre o Pentecostes e a dádiva da lei lá no Sinai, correto? Alguns judeus diziam, deve ter sido mais ou menos 50 dias depois da primeira Páscoa, depois da saída do Egito, que Moisés recebeu as tábuas da lei, as 2 tábuas da lei. Então há uma associação entre o Pentecostes e as tábuas da lei. E podemos até fazer essa comparação. Quais são os aspectos comuns entre aqueles dois eventos, entre esse Pentecostes aqui em Atos capítulo 2 e as dádivas a dádiva da lei lá no livro de Êxodo, capítulo 19, capítulo número 20? Algumas coisas comuns. Em ambos os lugares, em ambas as ocasiões, em ambos os eventos, Deus veio ao encontro do seu povo. Deus desceu e veio ao encontro do seu povo. Em ambos os eventos, houve fogo, vento e outras manifestações físicas, lá no Sinai e aqui também no Pentecostes. Em ambos os eventos, o povo de Deus recebeu uma mensagem divina, lá no Sinai os 10 mandamentos, aqui no Pentecostes, proclamação das grandezas de Deus. Em ambos os eventos, as pessoas ficaram perplexas e admiradas. Mas tem algumas diferenças. Lá no Sinai, por exemplo, as pessoas ficaram com medo e apavoradas. Quando elas viram raios, trovões, um monte como que fumegando, elas ficaram apavoradas e elas diziam para Moisés, fale tu com Deus e não falemos nós, para que não morramos. Tomadas de medo, de pavor. Lá no Sinai, as pessoas não podiam suportar Deus falando com elas, amedrontadas como elas estavam. E o povo então pediu que Moisés subisse ao Sinai. E naquele momento Moisés servisse como um mediador entre o povo e Deus. Aqui no Pentecostes, as pessoas não ficaram amedrontadas, elas ficaram perplexas, admiradas, mas não amedrontadas. Aqui no Pentecostes, o fogo não permaneceu no alto, numa montanha, mas ele desceu sobre os discípulos de Cristo, formas de línguas, ele pousou sobre eles, sobre cada crente. Aqui no Pentecostes, a mensagem proclamada
Não foi uma mensagem da dura lei, mas das grandezas de Deus, da graça, do Cristo exaltado. E aqui no Pentecostes elas ficaram cheias do Espírito Santo de Deus e foram capacitadas para proclamar a mensagem de Deus. Você vai dizer, qual que é a diferença então? O que aconteceu no Sinai? O que aconteceu agora no Pentecostes? A diferença está em quem era o mediador de cada um daqueles grupos. Lá no Sinai, o mediador era Moisés, homem fiel, leal a Deus, mas um mero ser humano, que podia ser um mediador de forma temporária. Pedro diz que, no versículo de número 32 e 33, que agora no Pentecostes, o mediador não é mais Moisés, mas alguém maior do que Moisés, o próprio Jesus Cristo, e o Cristo exaltado. Porque Jesus não apenas intercedeu pelo povo, Jesus morreu pelo seu povo. Jesus não apenas compreendeu a dificuldade das pessoas, mas Jesus tomou sobre si a maldição das pessoas por quem ele morreu. Jesus Cristo não apenas subiu a uma montanha para receber a mensagem de Deus, mas o texto diz que ele foi elevado à destra de Deus, subiu à presença de Deus, subiu aos céus, e ali ele está. Jesus Cristo não é o nosso mediador temporário, como Moisés foi, depois ele haveria de morrer, mas Jesus é o nosso representante eterno. Há uma diferença imensa entre as duas coisas. Portanto, no evento do Pentecostes, os discípulos e o povo de Deus foi capacitado de uma vez por todas para proclamar e anunciar as grandezas de Deus a todas as nações, a pessoas de todas as nações, de um momento e para sempre. Como que nós podemos aplicar isso à nossa vida? Ali no Pentecostes aconteceram dois eventos muito relevantes, que você olha logo. O primeiro deles, os discípulos receberam línguas como de fogo pousando sobre eles, e eles falaram em outras línguas. Aliás, a propósito, deixo apenas deixar bem claro para vocês, aqui, essas línguas não são línguas angelicais, são línguas humanas. Vocês viram que cada um ouvia a sua própria língua materna. Que isso fique bem claro para nós nessa manhã, correto? Para não haver outras confusões acerca do texto. Mas nem sempre, a partir desse momento, não é toda vez que alguém é convertido ou que alguém é cheio do Espírito Santo que ela passa a falar em outras línguas. Aliás, no livro de Atos dos Apóstolos só existem 4 ocasiões em que o enchimento do Espírito Santo é acompanhado pelo falar em outras línguas. Aqui em Atos capítulo 2, marcando essa descida inaugural do Espírito Santo de Deus sobre os discípulos de Cristo. Em Atos capítulo 8, quando fala sobre a conversão dos samaritanos, e aquilo era importante porque os samaritanos eles eram vistos pelos judeus como sendo subjudeus, menos que judeus, uma classe à parte, e quando eles recebem o Espírito Santo de Deus da mesma forma que os judeus haviam recebido, eles são recebidos agora pelos judeus como irmãos em Cristo. Em Atos capítulo 10, quando Cornélio, o evangelho é pregado por Pedro a Cornélio, que era um gentio, alguém que próprio Pedro diz não era lícito para um judeu entrar na casa de um gentio, proclamar o evangelho para um gentio, para um pagão. E agora, quando ele ouve o evangelho, ele é convertido, e ele fala a mesma língua, recebe o mesmo dom que os judeus receberam em Atos capítulo 2, e Pedro diz, se ele não foi recusado por Deus, eu não posso recusá-lo. Ele abraça como irmão de Cristo. E Atos capítulo 19, quando fala de alguns que estavam na cidade de Éfeso, que diziam ser espírito, mas nem sobre o Espírito Santo eles haviam sido instruídos ainda, e eles não sabiam, e depois que Paulo apresenta a eles o verdadeiro evangelho, agora sim há uma evidência física de transformação e de conversão, somente nessas 4 ocasiões. Mas todas as outras conversões ou enchimentos do Espírito Santo no livro de Atos não são acompanhadas pelo falar em línguas. Então nós temos aqui um evento que necessariamente não se repete. Então, se você nunca falou em outra língua,
não significa que você é um pária, é um cristão de segunda classe. Porque há tantos outros no livro de Atos que também não fizeram. Mas há algo aqui que é relevante para mim e para você. As línguas, elas não se tornam normas de conversão ou de enchimento do Espírito Santo, mas o enchimento do Espírito Santo é algo que é disponível para mim e para você. Versículo de número 4 diz que eles se tornaram cheios do Espírito Santo. Em outras ocasiões isso vai acontecer. E todas as vezes que alguém é cheio do Espírito Santo, ela põe-se a proclamar a mensagem do Senhor Deus, a proclamar as grandezas de Deus e a mensagem do Evangelho do Senhor Deus. Portanto, ainda que línguas não sejam normas para você, mas o serviço cristão é norma para todo aquele que busca esse enchimento, essa plenitude do Espírito Santo de Deus. Se você quer servir, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus para servir de forma eficaz. E se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, a plenitude do Espírito Santo se traduz em termos de proclamação do Evangelho, testemunho do Evangelho. Essa é a primeira lição que nós temos aqui. A segunda lição que nós temos é como é que você tem respondido a mensagem dessa igreja, que é ou a mensagem do Espírito Santo por meio da igreja. Naquele momento em que os discípulos pregavam a mensagem, alguns responderam com zombaria. Eles estão embriagados, estão bêbados. Pedro diz: não faz sentido, 9h da manhã. O tempo da boemia nem foi inventado ainda. Então não dá para você pensar nisso. Não faz sentido eles estarem embriagados. Outros ficaram perplexos e outros desejaram saber mais. Como que eu posso aprender mais dessa mensagem? Mais tarde o escritor de Hebreus vai dizer: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação que no passado foi anunciada por anjos e agora é uma mensagem que foi anunciada por Jesus Cristo, pelo próprio Espírito de Cristo, por meio da igreja do Senhor Jesus Cristo? Como que você tem respondido ao Evangelho? Como que você tem respondido à mensagem do cristianismo? Qual o impacto que essa mensagem tem na sua vida? Essa é a segunda lição para mim e para você aqui. A terceira e a última lição é que aqui nós temos uma verdade que nos capacita a experimentar e a viver a verdadeira alegria. Em que sentido? É que o Cristo exaltado, Ele não nos deixou sós, mas Ele nos outorgou o Espírito Santo. Lembra quando Jesus estava, antes da sua morte, conversando com os seus discípulos, Ele disse assim, que Ele haveria de ir para o Pai: mas eu não vos deixarei sós, eu enviarei um outro Consolador. E agora em Atos capítulo 2, essa demonstração clara, visível, concreta, física até, de que Ele cumpriu a sua promessa. Ele não abandonou a sua igreja, mas Ele enviou a sua igreja, o outro Consolador, o Espírito Santo, que habita em mim e em você, que intercede dentro de nós, mesmo quando nós não sabemos orar e nós temos gemidos, e Ele transforma esses gemidos em orações genuínas, verdadeiras, compreendidas pelo Pai. Na nossa angústia, Ele está conosco, nós não sofremos sozinhos, presente Ele está. Ele e a própria presença do Espírito Santo é como que aquela experiência subjetiva na qual o Pai nos abraça e diz para o Filho: eu te amo, tu és meu Filho amado, em ti eu tenho todo o meu prazer, e por isso dentro de ti eu coloquei o meu Santo Espírito, que é o penhor, que é a garantia de que você me pertence, e coisas maiores eu tenho para você, que você nem imagina, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Seja isso uma mensagem que nos motive à alegria de saber que somos habitação do Deus vivo. Ele habita em nós,
Ele nos capacita, Ele nos sustenta e Ele nos fortalece. Vamos ficar de pé, nós vamos orar.